realmente isso. O falar, ele é o emitir o som. Tipo, digamos assim, o som isso aqui são. Eu tô deslocando o ar e é isso que tá saindo o som. Da minha boca para dentro são movimentos musculares que eu tô a fazer, são movimentos. Eu posso fazer o babá, eu posso falar mais o diafragma, eu posso disso de diversa forma. Então, assim, se a gente sai desse, digamos assim, se teletransporta para uma situação onde ninguém fala a mesma língua, tudo é ruído. Então, na verdade, o que a criança. Eu estaria sendo coerente ao dizer que a criança, no início, no desenvolvimento da fala, eu não sei se fala é a fala certa, Sim, mas sim, no sim. desenvolvimento da fala, o que ela está fazendo. Basicamente, se a gente tiver que resumir, são ligações cognitivas do tipo mamã, mamãe, papá, papá, cão, cão. Ela tá. É esse tipo de ligação um para um que ela tá fazendo. É igual a gente pegar, tipo, isso aqui é igual isso aqui. No cérebro dela, ela tá fazendo isso para cada tipo de som. Se tiver um adulto que lhe responda assim. Agora, se a criança disser mamã, mas ninguém chegar lá, se a mamã não Hum. chegar a dizer é a mamã, a criança nunca vai associar que aquela pessoa é a mamã. Entendes, Ah, Caio? ela Portanto, tem que ter um estímulo. claro, claro. Se a criança disser cão, porque houve alguém a dizer cão, mas nunca ninguém lhe mostrou o que é o cão, ela nunca vai saber o que é o cão. Depois daí aparece aquilo que eu disse, que é a criança fala e diz o cão, mas diz cão para qualquer coisa, diz cão para a mãe, diz cão para o pai, diz cão para a água. Porquê? Porque nunca ninguém lhe mostrou o que era o cão. Portanto, ela sabe dizer cão, mas não sabe o que é o conceito de cão. Isto não é feito propriamente sozinho, é feito também por observação da criança e por estímulos do dia a dia, que nós nem nos apercebemos, que é a criança às vezes está na rua e começa a au, 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 e porque vê um cão e nós apontamos e dizemos, sim, é o cão, olha, estás a ver ali o cão. E a criança associa, olha, afinal realmente este ão significa que é o som que o cão faz. Porque eu fiz isto e toda a gente olhou para o cão e aquele bichinho que está ali de quatro patas é o cão. Agora, se a criança disser cão e tiver a ouvir um passarinho e ninguém corrigir, ninguém dizer o cão, oh, não está aqui o cão, mas está ali um passarinho, olha o passarinho, piu, 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 piu. A criança vai perceber. Aquilo que está a fazer piu-piu e que está ali na árvore e que vai voar, não é o cão, mas é o pássaro. Isto tem que haver uma estimulação, uma orientação, vá. Não sei se será o termo correto, orientação, mas tem que haver esta estimulação, tem que haver este contacto de um para um, para a É comunicação. uma. Ou seja, é mesmo desde o início que a gente é um bicho social, né? Não tem jeito. Sim, sim, sim. Sim, tem que haver sempre estimulação e comunicação de um para um. Nós, para aprendermos a falar, para aprendermos regras sociais, tem que haver sempre pelo menos duas pessoas, que é para ser um para um. Aquilo que nós chamamos de turnos comunicativos. Eu estou a falar, o Caio está a ouvir. E eu depois vou esperar que me respondas. Enquanto me respondes, eu calmo. Portanto, isto é comunicação de um para um. Se eu estivesse aqui sozinha, estava a falar e continuava a falar, a falar, a falar, a falar, a falar, a falar, e não queria aprender o que eram regras sociais e o que eram competências sociais e o que eram turnos comunicativos e eu ter que esperar. E tudo isto começa muito precoce. Isso, é, o- você também fez alguns comentários que referente à questão muscular e essa questão da tentativa e erro da criança e tudo mais. E aí me levou até para uma outra coisa. Eu não sei se isso é da área da Diana, mas me fez pensar sobre isso. É, o que que acontece nesse momento desse desenvolvimento que as pessoas dizem que é sempre mais fácil aprender uma nova língua quando se é mais novo? Isso tem alguma coisa a ver da etapa do desenvolvimento que a gente está? E se a Diana consegue explicar um pouco Sim, tecnicamente o que seria isso? não tem nada a ver com músculo, não tem nada a ver com parte estrutural, tem que ver com parte cognitiva. Ou seja, Ok. o nosso cérebro, quando nós nascemos, é uma esponjinha, portanto, absorve tudo e consegue criar milhões de sinapses, não é? Portanto, de ligações em poucos segundos. Ou seja, é um cérebro que está em desenvolvimento e, portanto, para a criança é mais fácil em pequeno aprender o que quer que seja do que nós em adultos.
Porquê? Porque as ligações do nosso cérebro, existe uma plasticidade cerebral, portanto, o nosso cérebro é plástico, é muito mais fácil criar ligações, criar aprendizagens em idades precoces do que quando nós somos adultos. E, portanto, até mais ou menos aos 3 anos, é muito mais fácil de uma criança, se é exposta a 2 línguas, por exemplo, ao português e ao inglês, por exemplo, dela aprender as 2 línguas de forma conjunta e depois até mais tarde aprender uma terceira língua. Porquê? Porque foi exposta precocemente, o cérebro dela foi exposta precocemente àquele estímulo das línguas. Portanto, tem que ver com plasticidade cerebral e não com a parte muscular. E eu digo sempre isto, não significa que uma criança mais velha não o consiga fazer, mas claro, enquanto uma criança de 3 anos, por exemplo, consegue aprender 5 palavras em inglês em 15 minutos, uma criança, se calhar com 9 ou 10 anos, vai precisar de muito, não é se calhar, vai precisar de muito mais tempo para aprender essas mesmas 5 palavras. E um adulto, então, mais tempo ainda vai precisar. Portanto, não é que não consiga, mas é necessário mais. Porquê? Porque o nosso cérebro depois acaba por ficar, em termos leigos, um bocadinho mais duro, portanto a plasticidade já não é tão fácil, até porque por volta dos 3 anos acontece aquilo que nós chamamos de uma poda neural, em que há muitos neurónios em que desaparecem, não é? São cortados, não é? Poda significa isso, são cortados, porquê? Porque não são usados e, portanto, são postos de parte. E a capacidade que nós temos de aprender ainda é muita, mas já não é com tanta facilidade. E é isso que acontece no caso das línguas. Quanto mais cedo nós aprendemos, é a título cerebral e não a título muscular. É título cognitivo. Ok. A parte muscular, eu acho que fica mais pra gente que é mais velho, que, por exemplo, eu fui me dedicar a sério a inglês, por exemplo, quando sei lá, com 29, 30 anos, quando eu mudei cá pra Portugal. E aí eu falei, não, vou dedicar a sério. E é muito chato você conseguir fazer as pronúncias, porque é como isso, é como se a gente tem que estar, nosso músculo tá travado, né? Por isso que veio essa questão da criança e tal, eu imaginei mas também é isso, né? Porque a criança também, como ela está emitindo sons, ela já está fazendo aquele. Eu posso dizer que é um exercício, ela já está fazendo aquele exercício vocal. Então, para ela, mais na frente, se ela tiver que falar é, com o sotaque em inglês ou com o sotaque em português, ela vai. Para ela é a mesma coisa, ela só está emitindo, está fazendo um movimento diferente com o músculo, né? Sim, sim, é mais fácil, sim, porque falar é complexo, não é? Portanto, falar, eu se quiser dizer, por exemplo, a palavra casa, eu tenho que pensar que casa é que vem aqui de trás, a, tenho que abrir a boca, z, a. Portanto, quando eu digo casa, assim tudo junto parece fácil, mas casa tem 4 sons, e se eu for a pensar nisto de forma lenta, se eu fizer um vídeo em slow motion, eu vou fazer que, a, z, a. E isto é muito complexo. Não vamos entrar por aí porque seria uma aula de anatomia. Não vamos entrar por aí, mas é muito complexo, não é? Pronto, e o mesmo acontece com outras línguas, não é? É a mesma coisa que uma criança que se habitua a dizer determinado som de uma maneira e está durante imenso tempo a dizer aquele som daquela maneira, quando nós tentamos corrigir, quanto mais avançada for a idade, mais tempo vai demorar a corrigir. Porquê? Porque os músculos habituaram-se a funcionar e a fazer aquele som daquela forma, e nós agora temos que voltar para trás. É um bocadinho como ir ao ginásio, não é? Portanto, eu depois, se eu quiser ficar com uma barriga lisinha, com abdominais, se eu não estou habituada a fazê-lo, eu não vou hoje ao ginásio e vou ficar com a barriga lisa. Eu tenho que ir várias vezes e tenho que ir treinando, treinando, treinando até conseguir chegar àquele exercício, àquele meu objetivo. E o mesmo se passa aqui com a fala. Esse é um corte do podcast Pai da Eva. Deixa o seu like, compartilha, segue a gente. Segue a gente também no canal oficial. O link tá aqui na descrição. Valeu!